Em nome do Senhor, abra sua Bíblia aí, Evangelho de João. Tá ligado, tá não? Tá ligado, todos os dois estão verdinhos aqui. Evangelho de João, capítulo 13, igreja. Glórias a Deus, porque as irmãs foram valentes, viajaram de São Pedro para cá, vieram direto. Agradeço a Deus por tudo isso. Tudo isso é honra para o Senhor. Amém? Vocês honrando o Senhor com suas vidas. Eu já fui picado pelo bichinho da missão há muito tempo. Eu amo missão. Missão é a coisa mais maravilhosa que existe. Vamos lá, homens e mulheres de Deus e jovens. Os jovens também estão sendo ministrados com o Evangelho do Reino, com a visão do Reino. Então toda a casa está sendo ministrada. Vamos lá. João capítulo 13, verso 1. É uma mensagem muito conhecida, uma passagem extremamente conhecida. E nós vamos ter a seguinte proposição. O que aprendemos com o Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos? O que aprendemos com o Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos? Então, obviamente, esse trecho que eu fiz vocês abrirem diz respeito a esse momento em que Jesus lavou literalmente os pés dos apóstolos, dos seus discípulos. João capítulo 13, verso 1. Quantos acharam? Digam amém. A mensagem não será longa, espero não ser longa. Não tem muito texto aqui, mas vai ser bem amarradinho com João 13. Só vou usar um versículo que não é de João, ok? Para dar um pouco de substância. Mas está todo ele aqui no Evangelho de João, nesse mesmo capítulo. Vamos lá, quem quiser ler em voz alta com o pastor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém, irmãos? Jesus amava e continuava amando aqueles discípulos que ele andou com ele, que andaram com Jesus durante 3 anos e meio. Era uma convivência diária, irmãos. Privilégio que nenhum de nós teve, né? Andar ali lado a lado com Jesus, fazendo a missão na terra, vendo milagres todo dia, vendo ministração do Evangelho todo dia, missionários em tempo integral, né? Os apóstolos. E aí o verso 2 diz, durante a ceia, sendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às tuas mãos. Eu queria que você atentasse para esse detalhe aí. Jesus está consciente de que receberia tudo do Pai. Amém, queridos? O Senhor já tinha entregue a ele a vitória. Quero que você entenda, isso aí é pré-cruz, é antes da cruz, é antes da dor, é antes da agonia, é antes do suar sangue, é antes da sua carne rasgada, do sangue descer na sua fronte, de ser chicoteado, é antes de toda a dor. Ele tem consciência da vitória. O Pai entregou tudo a Jesus e isso fortaleceu o Mestre, fortaleceu o Senhor. Quantos entenderam? A gente passa correndo assim por um detalhe tão fundamental do entendimento. Eu quero que vocês atentem para isso. Voltando aqui, verso 3, igreja, leia comigo. Sabendo o que, Jesus? Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. O outro texto diz, por causa da glória que lhe estava proposta, suportou a ignomínia da cruz. Jesus tinha os olhos postos no trono. Voltara a sentar-se do lado do Pai. Ele sabia quem era, ele sabia que tudo Deus estava dando a ele, e sabia que voltaria para sua posição à direita, no lugar mais elevado do universo, somente abaixo do Pai. Posso dizer amém? O que fortaleceu Jesus? A visão dele voltar à posição dele original, cheio de glória. Isso fortaleceu Jesus. Amém? E aí o texto diz assim no verso 4. Agora presta atenção nesse contraste. O que está na mente de Jesus? O que está na mente de Jesus, igreja? O que está na mente de Jesus? Acabou de ler aí. O que está na mente de Jesus? Ele vai voltar para onde?
O que está na mente de Jesus? Acabei de falar. O que fortaleceu Jesus? Quem está esperando Jesus depois da cruz? Glória. O que está na mente de Jesus? Glória. O que está na mente de Jesus? Todo o poder do universo. O que está na mente de Jesus? Que ele é Deus igual ao Pai. Ele sabia de onde vinha, quem ele era e para onde retornava. Ele é tão divino, tão Deus quanto o Pai. Quantos dizem amém? Então Jesus está pensando nisso nesse momento. Agora ele vai fazer uma coisa que não é de Deus. Literalmente. Ele vai fazer uma coisa que não é para um Deus fazer. Da maneira que eu coloquei, parece que ele está fazendo uma coisa errada, né? Não. Eu vou corrigir. Ele vai fazer uma coisa que nenhum Deus faria. Nenhuma idealização de Deus humano faria. Ele vai fazer uma coisa que Deus nenhum ousou fazer. Ele fez. E é isso que é maravilhoso. Ele está cheio da glória na sua mente. E aí o que ele diz no verso 4? Olha aí para o texto, igreja. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Vamos ler o resto para dar contexto. Verso 5. Depois, que mais, igreja? Deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Diga assim: o meu Senhor sabia que era Deus, sabia que era todo-poderoso, mas se despiu. Amém? O que aprendemos? O que aprendemos aqui com esse gesto de Jesus? Sendo ele Deus, ele sabe de quem ele é, para onde vai, que glória vai assumir. Mas imediatamente ele se despe. Ele estava à mesa, naquela ocasião tinha uns mantos, né? O manto era por fora. A roupa daquela época, né? A roupa bíblica, tem uma roupa por baixo, e um manto aberto por cima. Jesus tirou a parte de cima, o manto, e ficou só com a roupa de baixo. E agora ele pega uma toalha, uma bacia e água. E Jesus, despido, se coloca como um escravo. Eu vou dar um contexto a você, para você entender a dimensão do que ele desceu, desse gesto. Amém? Quando naquela ocasião, pensa num lugar de barro, né? Barro, em lugar de roça. Quem já foi na roça aí? Aquele barro vermelho, que você anda, né? E fica com as canelas tudo russa. Já foram em algum lugar assim, irmão? Já passaram por essa experiência? Nordeste, né? A irmã Rita lembrou logo. A irmã Rita lembrou a terrinha de onde nasceu. Ali a área do Nordeste brasileiro é muito parecida com a área da Palestina. É quase semiárido. É quase um deserto. Então é aquela mesma situação dos nordestinos, que andando por aquelas terras de terra, né, de barro batido, sobe aquele poeirame vermelho e as canelas ficam tudo russa. Amém? É absolutamente semelhante, irmãos. Pode ter certeza disso. Clima semelhante. Que tem ali no nosso Nordeste, que tem lá na Palestina. Clima semelhante, semiárido. Então era naquela ocasião costume, e quando chegava visita na casa, naquela época havia escravidão. Também é outro detalhe que você tem que contextualizar. Homens eram senhores de outros homens. Haviam escravos e donos de escravos. Quantos entenderam? Que nós chamamos hoje vulgarmente de empregado. Só que naquela época não era empregado, não, era obrigado. Então, quando chegava visita numa casa com as canelas todas sujas de andar pelo chão de barro, empoeirado, o dono da casa mandava o seu empregado, o seu escravo, receber as visitas com esse gesto. Vai lá lavar os pés das minhas visitas. Como estou entendendo? Era costume, era o praxe, era uma cortesia do dono da casa para os convidados. E quem fazia esse trabalho humilde? Os escravos. Então, quero que você perceba que do verso 4 ao verso 5,
há um grande contraste. Jesus sabe que ele é Deus, sabe que ele é todo-poderoso, sabe que vai voltar para o lado do Pai, mas no gesto seguinte, ele se humilha, ele assume a posição de um empregado, de um escravo. Tanto é que isso vai escandalizar os próprios discípulos. Era tão incomum aquilo que Jesus fez que escandalizou os discípulos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. Não existe Deus igual a esse. Todo Deus e toda divindade falsa, toda mitologia, sempre pede que as pessoas o sirvam. Toda entidade demoníaca que é anjo caído, ele exige dos seus súditos que o sirvam, que lhes tragam oferendas. Tanto aí os despachos na rua, que você vê de macumba, macumbaria, isso é a entidade que é um anjo caído, obrigando o seu servo escravo a trazer oferenda. Toda divindade, todo rei quer ser servido, mas Jesus se despe, assume a forma de escravo e se coloca de joelhos diante dos pés dos seus discípulos. Isso é muito forte, irmãos. Algumas poucas vezes aqui nesses 14 anos de igreja, eu cheguei a fazer um lava-pés aqui, literal, com alguns irmãos. Quantos lembram? Quem estava presente? Alguns irmãos foram sorteados para ficar sentados nas cadeiras aqui, e outros irmãos foram sorteados para lavar os pés. Isso sem aviso prévio. Que aí complica um pouquinho mais, né, irmão? Que se tiver com chulé, na hora que tira o sapato, exala a fragrância. Entenderam? Não avisei, chegaram aqui, foram escolhidos de sorteio, mas eu não vi ninguém torcer o nariz, nem virar o rosto. O pezinho dos irmãos estavam limpinho. Tem uns anos já, tem um tempinho já. Nem lembro qual foi o ano exato. Tem memória péssima para esse detalhe. Mas nós fizemos isso. Eu me lembro que um deles era o pai do Pedro, o irmão José Ururaí, estava semana passada aqui conosco. Ele era um dos... Eu acho que ele estava enxugando os pés. Ele se empolgou tanto que enxugou o pé do irmão e ainda deu um beijinho. Sério, eu me lembro agora. Ele se empolgou, ele enxugou o pé do irmão, lavou com o maior carinho o pé do irmão. Não lembro qual foi o irmão, quem foi? Está aí presente o irmão que foi lavado pelo Zé? Não, né? Eu sei que ele terminou de lavar e ainda deu um beijinho no pé do cidadão ainda. Mas eu fiz isso algumas vezes para tentar emular, replicar, imitar esse gestual de Jesus, que foi digamos assim, uma lição prática, irmãos, muito marcante na cabeça dos discípulos, que eles viram, eles viveram aquilo. Eles viram Jesus literalmente ajoelhado diante deles, tratando-os com tanta dignidade, com tanto valor. Por isso, anteriormente foi lido aqui, ele amava os seus discípulos e continuou os amando. Mas Jesus tinha uma intenção com esse gestual, ia marcar, impactar eles para sempre. Vamos ler o restante do texto, irmãos. Verso 6. Vamos lá? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Sempre o Pedrão. Você já percebeu? Já percebeu? Tem até uns irmãos aqui, umas irmãs também, que eu chamo de Pedro. Até irmã, tem Pedros de saia aqui nesse lugar. A personalidade de Pedro era essa. Ele não era um líder à toa, ele era aquele que se colocava. Ele falava, ele era muito rápido para falar, mas não pensava muito. Por isso foi o mais repreendido dos apóstolos, levou um monte de corte de Jesus. Foi ele que levou várias lambadas de Jesus, porque ele se colocava logo, era impetuoso. Aí Pedro toma a voz e diz: tu vai me lavar os pés? Que coisa estranha, Jesus. O normal, se o Senhor pedisse, qualquer um dos discípulos lavaria os teus pés. Esse é o normal. Esse é o protocolo. Essa é a dignidade diferente. Tu és Senhor e nós somos seus seguidores, seus escravos. Mas Jesus inverte tudo. Aí Pedro vai dialogar com Jesus. Pedro é maravilhoso. Eu amo o personagem Pedro. O homem Pedro, né? Verso 7. Olha o que Jesus responde. Respondeu Jesus: o que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás
Depois, Pedro, acalma-te. Você vai entender o que eu estou tentando ensinar a vocês aqui. Aí Pedro retruca. Se fosse outro, ouvindo o que Jesus falou, cessaria a conversa, certo? Mas é Pedro. Então Pedro dá uma outra raquetada de volta. Qual o ping-pong? Ele retruca. Verso 7, vamos lá, o que ele diz aí? Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Olha, Pedro é engraçado. Jesus já está ali ajoelhado, bobear, já tinha lavado o pé dos outros 11. Mas na hora do Pedro, ele dá uma travada. Por que Pedro era tão resistente, né, irmãos? Nunca me lavarás. Ficou escandalizado. Jesus explicou. Depois você vai entender. Só faz, só deixa eu fazer. Não, tu nunca vai lavar o pé. Quer bancar o durão com Jesus. Isso é Pedro. Aí o que Jesus vai falar com ele? Vai ser uma raquetada só. Vamos lá? Tu nunca me lavarás os pés. Olha o que Jesus responde na lata. É um ping-pong. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou tu aceita ou sai fora. Irmão. Por que está resistindo? Se eu não te lavar, tu não é mais meu. Não é mais dos meus discípulos. Sai fora. Cabeçudo, né? Camarada cabeçudo. Olha, Jesus ameaçou tirar a parte dele, irmãos. Tu não tem parte comigo. Amém? Pegou aí o ping-pong entre Jesus e Pedro aí? Cabeçudo. Verso 9. Então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora se empolgou, irmão. Olha que homem volúvel. Olha que homem volúvel. E é coisa de Pedro mesmo, né? Camarada diz, tu não vai lavar meus pés. Aí Jesus falou, Senhor, se tu não deixar, tá fora, hein? Ele imediatamente, não, Senhor, lava tudo agora. Lava em cima, lava embaixo. Irmão, foi o que Pedro fez. Agora ele quer serviço completo. Na verdade, ele está reagindo, o que Jesus foi duro com ele. Falou, se tu não aceitar, tá fora, hein? Jesus deve ter olhado bem firme na cara de Pedro, assim. Não, Senhor, pode lavar, lava tudo, lava em cima, lava embaixo. Oh, Jesus amado. Vamos aí, verso 10. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Agora ele vai fazer uma aplicação espiritual disso. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus disse que a limpeza é pela água, que é a palavra. O fato dos discípulos terem recebido o evangelho deixava eles na condição de limpos. Quantos entenderam? Não é só a água do pé, não é só a água do corpo físico, mas a água do Espírito já estava lavando eles. A palavra já lavava eles. Mas tinha um que não estava limpo. Que era quem, irmãos? Judas. Eu não vou entrar no mérito de Judas, eu vou editar o texto, que nós queremos aprender com os bons exemplos, tá bom? O exemplo de Judas é maligno, e mais adiante também vou editar e vou pular, quando Pedro de novo dá uma rateada e dá uma apostatada ali. Ele promete uma coisa que ele não vai cumprir. Esses dois exemplos são muito negativos. Amém? Eu vou me concentrar naquilo que nós devemos imitar Jesus. Jesus não fez isso só para mostrar que era humilde. Ele fez isso para impactar aqueles homens que seriam os líderes da igreja de Cristo na terra, a aprenderem a servir seus irmãos. É esse o espírito da lição de Jesus. Eu quero que vocês entendam isso em nome do Senhor. Amém? Ele se esvaziou. Ele que era igual a Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e foi achado na forma humana. E a palavra usa a palavra ali, diz que ele foi achado como escravo. A palavra servo, cansei de explicar isso aqui nessa igreja, servo é um eufemismo em português. O que é um eufemismo, pastor? Eu não lembro, eu estudei lá atrás, não lembro. Eufemismo é uma figura de linguagem que ameniza uma certa situação ou uma situação que não é muito agradável, se ameniza com uma frasezinha mais bonita. É igual dizer que a pessoa não morreu, ela dorme. Isso é um eufemismo. Ela morreu. Ela morreu é um negócio pesado, então usar o eufemismo, uma palavrinha mais branda.
Pedro e os outros apóstolos, eles tinham que aprender ali na prática que Jesus estava falando sério quando disse que desceu de Deus e se tornou servidor, servo, escravo, por amor. Se ele, que era o Senhor, foi escravo, por amor, aquele gesto de lavar os pés, só escravo fazia. Quantos entenderam? Então a palavra no grego doulos, que é traduzido com eufemismo em português servo, na verdade quer dizer escravo. Amém, amado de Deus? Segue aí então, por favor. Nós aprendemos então que Jesus despiu-se e abaixou-se para servir. Diga assim: Jesus, o Senhor, despiu-se. E o que mais que ele fez? Abaixou-se. Para quê? Para servir. Qual é o exemplo que eu e você temos que imitar de Jesus? Nos despir da nossa arrogância, do nosso egocentrismo. Eu vou fazer o trabalho de um escravo? Vou, se preciso for. Quantos entenderam? Você está disposto a isso, irmão? Aí vem a aplicação prática na nossa vida. O que Jesus está nos exigindo aqui através desse gesto, todo cristão, é que ele sirva a seus irmãos. E para servir você tem que se abaixar. E para servir você tem que se despir. Não literalmente de roupas, mas despir das barreiras que nós temos dentro de nós. Somos naturalmente egoístas. É a nossa natureza, todos. Para servir tem que jogar o egoísmo fora. Para servir tem que se abaixar. Tem que estar disposto a lavar pé sujo. Quando se entenderam, mesmo que o pé não esteja sujo. Amém? Olha aí o texto, irmão. Vamos voltar para o texto agora, verso 11, né? Seria o 11. Vamos pular o 11, vamos para o 12. Eu estou evitando os exemplos negativos. Qual é o ensino prático de Jesus para os seus discípulos? Verso 12, igreja. Leia comigo quem quiser. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Verso 13. Vós me chamais de quê? Mestre e Senhor. E dizeis bem, porque eu o sou. Diga assim: Jesus é mestre, é Senhor, é o cabeça, é o dono. Senhor aí é uma contraposição ao escravo. Senhor e escravo. Escravo e Senhor. Quantos entenderam? Jesus não nega que ele é o Senhor, mas agiu como escravo. Porque quis. Amém? Mas ele diz: eu sou o Senhor. Vocês estão certos. E aí o verso 14. Leia comigo, por favor, quem quiser. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Amém, povo santo? Você não gosta quando o pastor faz isso, parece jargão de igreja, mas diz: vira para o irmão que está do seu lado. Vira, é didático. Jesus era didático, você é didático também. Jesus não era didático, igual um professor, tinha uma lição a ensinar. Vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele que você está disposto a lavar os pés dele. Está disposto? Olha o que vocês estão falando. Teu irmão vai cobrar, hein? Você falou que estava disposto a lavar os pés de seus irmãos. E lavar os pés pode se transformar em tantas coisas, irmãos. Lavar os pés é um gesto que simboliza muitas coisas. Do que o seu irmão precisar. Ele precisa ser levado no médico. Você está disposto a pegar seu carro e lavar os pés do seu irmão? Abrindo mão do seu tempo? Ele precisa de uma ajuda na casa dele, uma limpeza. Você está disposto a ir lá limpar a casa do seu irmão? Estão entendendo? Lavar os pés abarca uma série de tarefas. É ajuda. Eu, por exemplo, tenho um matagal atrás da minha casa, dia 12. Dia 12 eu vou levar uns varões lá, só varão. É só varão. Trabalho pesado lá no canavial que tem atrás da minha casa lá. Já até marquei, ó.
semana que vem tem evangelismo, no outro sábado está livre. Então, só alguns varões vão me ajudar a matar o matagal que tem lá atrás da minha casa, que eu sozinho não consigo, irmão. Matar sua folga? Ih, maravilha, mais um braço forte ali, ó. Vou pegar só os varões e a gente vai dar uma limpeza lá no meu quintal lá atrás. O boliviano já foi lá, já viu, né? O tamanho da encrenca lá. Tomara que vocês me ajudem. É uma maneira de lavar os meus pés, porque eu não tenho como fazer sozinho. Vou pagar uma equipe assim, uma fortuna. Você me ajuda. Só que quando você precisar, aí que está o negócio. Eu tenho que também te ajudar. Amém? Quantos entenderam? A lição de Jesus é muito prática, irmãos. Ela é muito prática, ela é muito clara, é muito objetiva. Está disposto a servir seus irmãos. Simples assim, não tem muita complexidade, não. É simples assim. Aí ele vai falar assim no verso 15. Olha aí. Exemplo para ser seguido do Senhor Jesus. Vamos lá? Porque eu vos dei o quê? O exemplo. É o exemplo. O que ele fez foi um exemplo. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Para quem? Uns aos outros. Amém? Então, queridos, preste atenção. Jesus não ia fazer isso, sendo Deus, se humilhar como escravo, à toa. Ele espera que todos nós sigamos o exemplo. Não era só os 12. Incluía aqui Judas, viu, irmão? Judas estava aqui no contexto. Antes dele sair e o diabo entrar no coração de Judas, Judas estava entre os 12. Pastor, isso é só para os apóstolos aprenderem? Não, é exemplo. O mestre deu exemplo geral. Todos nós temos que imitá-lo nesse quesito. Sermos humildes o suficiente para ajudarmos nossos irmãos. Amém? E as missões que nós estamos fazendo também se enquadram nisso, viu, irmãos? As missões que as varoas fizeram lá, servindo suas irmãs com a palavra, também se enquadram nisso. Foram lá para servir. Toda obra que você realiza para o Senhor é serviço. Vocês estão entendendo? Então, essa lição prática aqui não é só ilustrativa, não. Ela é para ser vivida. Vivida na prática. Amém? Paramos no verso 15, né? Vamos para o 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E a palavra enviado dá a ideia de quê? Apostolado, missão, emissários. A palavra é emissários. Então, o que tem na mente de Jesus? Não só amolecer o coração dos apóstolos, mas também colocá-los numa posição que vão servir toda a igreja a partir daquele momento. Quando a igreja se juntar, os primeiros servidores são os apóstolos. Isso agora me lembrou um detalhe interessante. No livro de Atos dos Apóstolos tem um momento que Pedro e os outros apóstolos chegam a reclamar. Eles levantam os diáconos. Por que levantou os diáconos? Porque eles estavam servindo as mesas. Pensa no apóstolo Pedro, o líder da igreja de Jerusalém, com milhares de pessoas para cuidar, e na hora do almoço, Pedro estava com bandeja na mão, levando comida para as pessoas. Ele estava colocando em prática o que Jesus mandou. Mas chegou um momento que eles precisavam parar para orar, para se entregar ao estudo da palavra, para poder entregar no culto, né? Como eu estou fazendo aqui agora. Para eu falar o que eu estou falando, eu me preparei. Só que o Pedro ficava o tempo todo levando comida de mesa em mesa, ele não podia ter tempo de parar para estudar a palavra e orar. Aí levantaram os diáconos para ajudar. Mas em princípio, eles colocaram em prática o que Jesus falou. Imagina você, naquela época, ser servido pessoalmente pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, pelos outros apóstolos, Natanael, Tiago. Eles iam de mesa em mesa entregando a comida para o povo. Ó, servindo. Família de Deus. Humildemente. Ah, mas são os líderes. Não são os líderes da igreja de Cristo na terra, são, mas estão ali servindo comida. Bandejão. Entenderam, queridos? Eles colocaram em prática. Verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, o que diz o texto aí? Jesus falou.
Bem-aventurados sois, ou felizes se vocês serão, se o que, irmãos? Se praticardes. Então não é uma sugestão de Jesus, virou ordem. Quer ser feliz? Sirva seus irmãos. Quer ser feliz? Me obedeça. Obedeça a Jesus e sirva seus irmãos. Quando você servir, você será feliz. Tua felicidade está linkada à sua missão. Cumprir a missão traz contentamento. Quantos podem dizer isso? As irmãs que voltaram da missão. Cumprir a missão não traz contentamento, irmãos? Não é maravilhoso servir? Por isso, a melhor coisa é dar do que receber. Porque dar é muito bom. Servir é muito bom. E se você não está experimentando isso, experimente. Será feliz se praticar desse. Coloque na vida prática. Amém, povo santo? Todo mundo aprendeu? Obediência a Jesus nos impõe o serviço. Ele nos deu essa diretriz aos nossos irmãos. E a função que exercemos para os nossos irmãos nos traz felicidade. Graças a Deus por isso. Pula agora para o verso 19. Já estamos chegando no final da mensagem. Diz assim: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Muitos teólogos vão pegar essa frase de final de Jesus para dizer, está vendo aí? Ele é o próprio Pai, o eu sou, o Deus. Há uma identificação com Deus, mas ele sabe que ele é o Filho e que o Pai é o Pai. Amém? Mas não quero dizer que ele aqui não dissesse, olha, eu sou, eu sei quem eu sou e para onde eu vou. Ele falou mais adiante, mesmo contexto. Verso 20, igreja. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A identificação com Jesus e esse endosso que ele nos dá, nos torna emissários, missionários. Eu tenho dito aqui, de modo geral, todos temos missão. Amém, amado de Deus? Se lavar os pés dos irmãos é uma missão, quando você faz isso, quando você ajuda o seu irmão, está cumprindo a ordem missionária. Missão não é só pegar a estrada e ir para outro estado, outro país. Missão é toda a obra realizada em um nome de Jesus, endossado por Jesus. Quem quiser ser feliz, sirva seus irmãos. Amém? E começa pelos domésticos da fé. A palavra de Deus fala doméstico da fé, ou seja, dentro do corpo, servindo uns aos outros. Mas também vamos servir lá fora. Sábado que vem vamos fazer evangelismo. Estou disposto a abordar as pessoas na rua, trazê-las para a visão do Senhor Jesus. Isso é servir o semelhante, fora da igreja. Mas também é obra missionária. Vocês estão entendendo? Quer ser missionário? Pastor, eu queria tanto viajar pelo Brasil com o pastor. Sabe de nada, inocente. Ontem eu estava numa visita, irmãos queridos aqui da casa, fui ver a filhinha bolachuda dele lá, gordinha. Aí estava explicando para eles, olha só que felicidade, que coisa gostosa fazer missão. 7 horas de viagem na estrada. Achou interessante? E chegar numa casa que tinha 20 pessoas em 2 banheiros. Você achou interessante? E dormir no colchonete na sala. Você achou interessante? E não ter hora para comer. Você achou interessante? A gente olha assim um lado glamuroso do servir, né? Mas tem uns perrengues no meio, irmão. Eu fico imaginando como é que foi. Lá tinha muito banheiro, irmã? Tinha quase umas 50 mulheres. Eu posso estar sendo preconceituoso, né? Mas 50 mulheres para tomar banho na fila, tinha bastante banheiro, né? Cada uma gastar um tempinho. Então preferiu o morninho. Deve ter tido fila, não tinha não? Tinha uma filazinha lá. Só tinha um chuveiro com água quente. Imagina, dezenas de mulheres com um chuveiro de água quente. Essa fila deve ter varado à noite, não varou não? Essa fila demorou a andar. Eu fiquei imaginando, meu Deus, será que tem muito banheiro lá? Olha o que eu penso. A estrutura. Fiquei pensando na estrutura. Falei, olha quanta mulher.
Falei, cada uma gastar 15 minutos no banheiro, com 10 mulheres, 15 minutos, imagina? Não ia dar tempo, né? Mas Deus agiu em tudo, não agiu, irmã? Deus agiu em tudo. Vamos lá, graças a Deus tinha estrutura. Nós paramos aonde, queridos? Pula para o verso 31. Pronto. Vamos pular as coisas negativas, nós estamos aprendendo o que devemos fazer. Pula para o verso 31. Você já entendeu que, como servos de Jesus, como escravos de Jesus, o exemplo é para ser imitado na prática. Então, não é uma sugestão. É muito mais do que uma sugestão. Implica na nossa missão. Verso 31, igreja. Quantos estão com os olhos no texto? Estamos no finalzinho mesmo. Vamos lá? Quando ele saiu, disse Jesus, saiu aí, foi o Judas, já estava com o diabo no coração dele. Assim que Judas sai pela porta, Jesus se vira para os outros 11. Disse-lhe Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Você não entendeu nada, né? Judas sai cheio de demônio, e Jesus fala isso. Jesus tem a noção de que o plano de Deus está em curso. Satanás era necessário, está ali no coração de Judas. Judas, o filho da perdição, era necessário no meio dos 12. Porque a traição fazia parte do contexto para levar Jesus à cruz, cumprir a missão e ele avançar para a glória. Quantos entenderam? Jesus não está olhando o momento do sofrimento, está olhando a consumação da glória. Em Satanás tomar o coração de Judas, Judas dá início ao plano da execução de Jesus, Jesus glorifica. Entende o que está acontecendo. Quantos entenderam? Jesus está vendo tudo, entendendo tudo, a condução de tudo. E aí o texto segue dizendo, verso 32, e Deus foi glorificado nele, no Filho de Deus, também Deus o glorificará. Olha como é que Jesus está com ele na glória, irmão, nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente, ainda que não foi imediatamente, foi algumas horas depois, mas ia haver a cruz, ia haver a missão lá embaixo de pregar as almas em prisão, e depois ia haver corpo glorificado e assunção ao céu. Amém? Olhe para o verso 33 agora. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Verso 34. Agora lê, por favor, em voz alta, toda a igreja. Novo mandamento vos dou. Que vos o que, irmãos? Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Entenda, está no mesmo contexto de antes, do lava-pés. Não mudou de assunto. Eu estou fazendo por vocês o que eu quero que vocês façam por toda a igreja. Continuem se amando. Continuem amando na prática, não de palavra, não de ideia, mas na prática. Como eu amei vocês na prática. Amém? E olha como é que termina esse versículo aí, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Presta atenção, irmãos. Uma coisa é o efeito prático no corpo. Um irmão ajudando o outro, coisa linda, né? É o sonho de consumo de todo pastor. É o meu sonho de consumo. Quando vocês voluntariamente se ajudarem mutuamente, e eu só ficar sabendo. Não precisou de minha orientação, não precisou de eu mandar. Você resolveu ajudar seu irmão. Vai chegar aos meus ouvidos como uma coisa maravilhosa. Imagina para Jesus. Estão entendendo? Imagina como ele vai se agradar, porque isso tem um efeito prático dentro do corpo do Cristo. Mas nesse versículo que nós acabamos de ler, não é para a igreja, é para o mundo. Como é que o mundo sabe que nós somos verdadeira igreja de Jesus? Como é que o mundo sabe que a igreja Filhos do Reino é de fato, igreja de Jesus Cristo? Se nós nos amarmos mutuamente, porque o nosso jeito de trabalhar esse amor vai impactar nossos familiares não crentes.
vai impactar aqueles que souberem do que nós fazemos. Entenda isso em nome do Senhor. O amor não é filosófico, o amor é prático. Quando fazemos, o mundo vê que verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Amém? Olha o desafio, irmão. Uma palavra tão simples, uma coisa tão, assim, objetiva. E agora o grande desafio, uma vez ouvida a palavra, qual será a intenção de Jesus ter enchido meu coração para eu encher o teu com essa palavra? Ele vai querer ver, não vai querer ver? Ele vai querer verificar se você vai botar essa palavra em prática. Quantos entenderam? Digam amém. Então preste atenção, para pular, você já percebeu que nós damos testemunho para o mundo e somos de Jesus quando trabalhamos, quando somos emissários, somos missionários, quando fazemos a obra. Para você entender que está no mesmo contexto, João 14, verso 21, é o último versículo dessa noite. João 14, 21. Vamos avançar aí para o texto. É no mesmo contexto, irmãos. Esse negócio de capítulo foi séculos depois que dividiram os evangelhos em capítulos. Era o mesmo discurso de Jesus, que começou no 13, é o mesmo contexto do 14. Pulando a parte em que Jesus acrescenta a Pedro que ele vai negá-lo 3 vezes, que isso é negativo. Vamos ver como é que termina esse contexto? João 14, 21, igreja. Vamos lá? Gostaria que você lesse em voz alta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Presta atenção aí, vou fazer a exegese logo do texto. Se deixar assim, a pessoa entende errado. Eu tenho os mandamentos de Jesus, eu guardei no fundo do meu coração. Isso é para nada. Hã? Você guardou os mandamentos de Jesus aonde? No fundo do meu coração, não serve para nada. Mandamento é para fazer, colocar em prática, não é para guardar. A palavra que os guarda é os pratica. Quantos entenderam? Quem tem os meus mandamentos e zela por eles, é esse contexto. Porque pode ser que alguém fale assim, pastor, eu entendi, pastor. Eu tenho que lavar os pés do meu irmão. Vou guardar essa informação bem no profundo do meu coração. Você está engavetando a informação. Está colocando no arquivo morto. Jesus não falou isso. Quem tem os meus mandamentos, as minhas ordens, mandamento é ordem, e as pratica e zela por elas, é esse sentido. Quantos entenderam? Não guarde no fundo do seu coração. Guarde no sentido de velar por elas, para praticar. Quantos entenderam? Quem tem os meus mandamentos e vela por elas, por esses mandamentos, esse é o que me ama. É o que não ama só de mente, mas ama de ação. E o que mais, irmãos? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E o que mais? E me manifestarei a ele. Todos nós queremos que Jesus resolva nossos problemas, que Ele nos abençoe, que Ele tire nossas enfermidades, que Ele nos cubra de graça, que nos dê livramento. Quantas coisas queremos de Jesus, mas Ele também quer de você. Pega as minhas ordens e bota em prática. Se você puser em prática, o Pai vai se agradar, eu vou me agradar, e aí eu vou manifestar a glória em você. Quantos entenderam? Tem nada aqui filosófico, não tem nada aqui romantizado, tem tudo a ver com obra, tem tudo a ver com lavar pé, com fazer a obra. Quantos entenderam? Amém, queridos? Não pense nessa palavra como apenas um gesto bonito. Não tem nada só de bonito, tem de muito prático. Colocou a obra do Senhor para acontecer na terra, fez, realizou os mandamentos. Aguarde manifestação do seu Senhor na sua vida, porque Ele não é mentiroso. Ele não é mentiroso. Se as irmãs foram bem-sucedidas, é porque estavam na dependência dEle. E Ele não falha. Jesus não falha. Isso aqui é uma palavra do próprio verbo vivo, a verdade encarnada. A verdade encarnada se comprometeu. Se você colocar em prática,
eu endosso, eu vou contigo, eu abençoo, eu manifesto glória. Quantos entenderam? Fica de pé então, igreja. Uma pena que eu não trouxe uns baldes aqui, umas águas e umas... Né, irmãos? Eu ia lavar os pés de alguns para dar exemplo, mas não precisa. Eu acho que você imaginou o lava-pés, não imaginou? E o lava-pés é só um exemplo. Até porque eu não sei como é que ia ser tirar esse sapato do povo todo aqui. Não é, irmãos? Eu não sei. Já pensou se eu boto uns irmãos aqui para tirar o sapato aqui? Será que vai dar certo? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho pensado muito nisso. As irmãs deram testemunho aqui que o Senhor endossou com manifestações, com sinais. Todas as obras que nós temos feito agora nos outros estados, desde Curitiba, quando chega o final do seminário, a gente não deixa só a palavra. Os pastores chamam o povo e começam a ministrar sobre o povo. Porque Jesus garantiu que ele vai endossar. Estão entendendo? Esse endosso de Jesus é manifestação. Pastor, e se não houver a manifestação? Há de haver. Há de haver, porque nós estamos obedecendo a ordem dele. Não estamos constrangendo o Senhor a ir conosco e fazer a obra. Ele quer fazer a obra conosco. Você tem que ter expectativa de que os sinais vão acontecer. Quarta-feira vamos fazer a reunião de oração. Para quê? Eu tenho que crer que cada uma das orações que é levantada aqui nesse lugar, o Senhor está ouvindo e está operando através dela. Eu tenho que crer que as pessoas que nós oramos aqui, elas são beneficiadas. Tem que esperar o resultado, a manifestação. Não pode ser só uma esperança vaga, irmãos. O Senhor há de nos abençoar. Amém? Agora fica o dever de casa para todos nós. Procura abençoar os teus irmãos. Você vai ser feliz assim. Se omitir de ajudar, não é feliz. Procura ajudar os seus irmãos. Amém?